Bem, abra sua Bíblia, por favor, em Josué, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Vamos ler do 1 até o 9. Josué, capítulo 2, do 1 até o 9. Aleluia! Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Desse dia enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram, ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. E lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Quem é grato pela leitura da palavra de Deus aqui? Então feche os seus olhos. Meu Deus, muito obrigado. Obrigado porque podemos nos expor à tua palavra. Obrigado porque podemos fazer isso em liberdade em nossa nação, porque em tantos lugares do mundo isso não é permitido. Quantos, às vezes, em alguns países, não podem ler como nós lemos aqui a Escritura, não tem a Bíblia nas mãos como nós temos. Obrigado por isso. Queremos honrar e valorizar isso aqui, Senhor. Queremos, com maneira, meu Deus, temerosa e com coração reverente, adorador, receber a Tua palavra hoje, de tal forma que o Senhor ministre ao nosso coração, que o Senhor fale conosco, que enquanto estamos aqui, nos expondo a Tua verdade, que o Senhor esteja realizando algo, meu Deus, na nossa casa, na nossa família. Oramos assim, Pai de amor, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Irmãos, antes de Josué colocar um pé sequer na terra prometida, ele teve que encarar um grande desafio, algo impossível aos olhos humanos. Deus havia prometido a eles a terra prometida, uma terra que manava leite e mel, mas ele teve que encarar um primeiro obstáculo, que não foi um obstáculozinho qualquer. A primeira barreira que se levantou, irmão, não foi um exército, não foi um gigante, foi na verdade uma cidade cercada por uma grande muralha forte, uma cidade que carregava, sabe, a marca de ser poderosa, de estar segura. Tinha uma muralha que a cercava, quem estava dentro dela dizia: ninguém pode entrar aqui, nós estamos seguros. Na verdade, Jericó, que é essa cidade, ela tinha, entendeu, essa característica de cidade segura, mas na verdade representava a expressão da arrogância humana, do orgulho humano. Era símbolo de fortaleza humana. Era um símbolo que dizia o seguinte: olha, ninguém passa por aqui. Jericó não era apenas uma cidade murada, era uma fortaleza humana, uma construção de rebeldia contra os planos de Deus. A Bíblia diz, que nós lemos, que esses espias que foram enviados até essa cidade, eles foram parar na casa de uma prostituta, uma mulher chamada Raabe. Ela morava na muralha. A muralha era muito grande. Conta-se, olha, lê-se que podia se passar um carro ou 2 ao mesmo tempo em cima da muralha. Muita gente morava nessa muralha. Era algo realmente muito forte, muito poderoso. Eram portões de bronze trancados, sabe, muros de pedra grossa, soldados armados até os dentes, sabe, aquilo, irmão, que gritava, sabe, da seguinte forma para o povo de Deus: aqui vocês não podem entrar, aqui ninguém vence, aqui até Deus tem que parar. Eu não sei se vocês já leram algo nesse sentido, mas disse que, não sei se foi o comandante do navio do Titanic, do transatlântico,
Não é verdade? Com aquele poder todo, aquilo daquele tamanho, ele disse algo, talvez eu não esteja dizendo da forma correta, entendeu? Mas isso aqui nem Deus afunda. E olha o que aconteceu. Não é verdade? Na verdade, o que é a expressão da arrogância humana, do homem dizendo, olha, nem Deus consegue. E até hoje, irmãos, tem pessoas que edificam coisas, constroem coisas como expressão de sua arrogância, para querer mostrar para outro, ou até mesmo mostrar para Deus que ele é alguma coisa. Até hoje é assim, porque as pessoas brigam por poder, não é verdade? Tem gente que está na política, não é nem pelo dinheiro mais, é pelo poder. As pessoas querem ser maior do que a outra. É algo que, sabe, é uma briga de ego, uma briga de poder. Na verdade é resultado da arrogância humana, que quer mostrar para o outro que ele pode, que ele tem poder, que tem autoridade, ou que pode alguma coisa. Mas a Bíblia diz que essas muralhas caíram por terra no nome do Senhor. Mas eu quero mostrar hoje para você o seguinte, que antes das muralhas caírem, algo aconteceu. E é sobre isso que eu quero hoje ministrar sobre a sua vida. Mas eu quero também antes dizer o seguinte para você, que quando Deus te dá uma promessa, quando Deus te dá uma palavra, quando Deus diz a você, olha, você vai chegar lá, eu vou fazer isso na tua vida, meu irmão, não tem muro, não tem portão, não tem exército, não tem Jericó que fique de pé. Porque nada é impossível para Deus. Deus tudo pode, aleluia. Eu quero dizer, Deus tem uma promessa sobre você. Deus tem uma palavra sobre a tua vida. Você está aqui no lugar certo, na hora certa. Deus estabeleceu algo sobre a sua vida. E você vai viver e experimentar aquilo que é a vontade do Senhor na sua vida. Mas hoje, posicione-se para viver o que o Senhor preparou para você. Enquanto os generais de Jericó estavam lá, na muralha, olhando para o povo de Israel que estava no lado de fora, sabe? Enquanto, entendeu? Eles estavam nas altas torres, enquanto os guardas vigiavam os portões, Deus estava entrando em Jericó. Não de maneira convencional, talvez como qualquer exército faria, derrubando os muros, quebrando as portas. Não. Deus estava entrando em Jericó. Sabe como? Através da casa de Raabe. Alguém está aqui comigo? Diga aleluia. Deus não entrou em Jericó inicialmente quebrando o muro. Depois o muro caiu de maneira sobrenatural. Mas antes, meu irmão, antes foi na casa de Raabe que a salvação chegou. Antes, aleluia, foi na casa dela, quando ela abriu a porta para aqueles 2 espias de Israel. Agora, quem era Raabe? Uma mulher rejeitada. A Bíblia diz que ela era prostituta, irmão. Até hoje, irmão, esse ofício não é bem visto. Imagina naquela época. Alguém está aqui comigo, irmão? Imagina. Mas a Bíblia diz que ela era prostituta. Uma mulher, sabe, rejeitada, com um currículo terrível de vida, com um histórico ruim, uma mulher com certeza esquecida, usada, abusada, ferida. A sociedade com certeza tratava como lixo, mas ela foi escolhida para ser o quê? Porta de entrada da salvação. Levanta a tua mão direita no teu lugar, e eu quero declarar sobre a sua vida aqui hoje, que quando Deus resolve mudar a história de alguém, Ele não pede permissão a ninguém. Ele chega e faz do jeito dele, da maneira dele, da forma dele, aleluia. Porque Deus entra onde ninguém entra. Ele chama quem ninguém, aleluia, quem ninguém é chamado. Ele usa, irmão, quem o mundo descartou. Foi assim que ele fez. Foi através de Raabe, uma prostituta. Deus entra em Jericó por meio dela, através dela. Essa palavra é para você que está aqui hoje. Eu quero falar hoje para 2 tipos de pessoas. Você que de repente não entregou a vida para Jesus ainda, não abriu a porta do teu coração. Para você que talvez está afastado e precisa hoje voltar. Mas eu quero falar com você que também está na igreja. Eu quero dizer que o Senhor também está batendo na porta do teu coração.
Ele está batendo na porta do teu coração. Eu vou te mostrar por quê. Agora saiba de uma coisa, que quando Deus, irmão, bate na porta do coração de alguém, não é só uma visita que Ele quer fazer. É a eternidade chegando na vida dessa pessoa. Quando Deus bate na porta do coração de alguém, não é só consolo que está chegando. Não, é um chamado que Ele está fazendo. Uma vez que você vem a Cristo, nunca mais você é o mesmo. É ou não é verdade? Nunca mais. Tua vida é transformada. Quando Jesus bate na porta do teu coração, não é só perdão que chega, é propósito. Foi o que aconteceu com Raabe. Ela abriu a casa dela, recebeu os 2 espias, creu no Deus de Israel. Não apenas chegou salvação, não apenas chegou perdão, não apenas chegou restauração, mas essa mulher recebeu um propósito de vida. Essa mulher recebeu uma missão. Essa mulher, meu irmão, prostituta, foi colocada lá na frente, na genealogia de Jesus, o Messias. Meu Deus do céu, alguém que era ninguém, alguém que era um nada, em nome de Jesus. Quantos aqui estão prontos para ver destinos sendo mudados, promessas se cumprindo, muros caindo por terra? Aleluia. Eu declaro: hoje é dia de Jericó tremer. Hoje é dia de Raabe se levantar como testemunha viva da graça. Hoje é dia de alguém se levantar e dizer: eu creio, apesar da minha história, apesar da minha vida, apesar das decepções, frustrações, eu me levanto para crer nesse Deus que me alcança com favor, graça e misericórdia. O que eu preciso fazer? Abrir a porta do meu coração. Por favor, Apocalipse 3:20. Olha o que a Escritura diz. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta aí e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. A gente usa esse texto aqui, né, para evangelizar. É ou não é verdade? É ou não é? Olha, abre a porta do teu coração, entrega a vida para Jesus. E está certo, não está errado. Mas a verdade é, quando você lê ali, esse texto está escrito para a igreja. É para crente. Alguém está aqui comigo? Aleluia. É para crente. Olha o que diz. Interessante isso aqui. Amém? Esse texto foi endereçado à igreja. Amém? Você fica pensando: poxa, o Senhor está batendo na porta do coração de crente? Uau, cutuca o irmão que está perto de você. Pergunta para ele: tu já nasceu de novo? Tu já é crente, não é? Vê para ele, tem cara de crente. Entendeu? Aleluia. Já viu gente, irmão, que tem cara de crente, jeito de crente, ele só não é crente ainda. Já viu? Amém, irmão? Você já viu gente que tem tudo para ser crente? É verdade? Aparentemente é até mais crente do que uns crentes. Mas olha só o que a Bíblia diz: eis que estou à porta. Jesus falando, eu bato. Ele está batendo na porta do coração. Eis que estou à porta e bato. Ele diz assim: se alguém o quê? Ouvir a minha voz. Interessante que ele não diz se alguém ouvir a batida na porta. Ele diz o quê? Se alguém ouvir a minha voz. Por quê? Ele está na porta, provavelmente chamando pelo seu nome. Quando alguém chega na tua porta e chama pelo nome, é porque sabe quem mora ali. É porque te conhece. Alguém está aqui comigo? Por isso esse texto é para crente. Aleluia. O Senhor não sabe o nome de ímpio, porque ímpio não nasceu de novo. Mas o Senhor conhece você que nasceu de novo. O Senhor conhece você como filho, porque você agora é filho. Ele sabe quem você é. Mas ainda assim o texto diz que Ele está na porta do coração, batendo. Vocês que estão à porta e batem. Se alguém ouvir a minha voz e o quê? Abrir a porta. Entrarei em sua casa. Cearei com ele e ele comigo. Pastor, por que Deus está batendo na porta de crente? Aleluia. Não já nasceu de novo? Já. É porque tem crente, irmão, que está na igreja,
mas não está ouvindo a voz de Deus. Tem crente que está na igreja, está até ouvindo a voz do Senhor, sabe o que tem que fazer, sabe como tem que se posicionar, sabe o que precisa acertar ou ajeitar, ou como precisa, sabe, andar com Deus, mas ele simplesmente ouve a voz. Eu sei que é o Senhor, mas eu não quero abrir a porta. Eu quero fazer as coisas do meu jeito. Eu sei, pastor, que o Senhor quer que eu sei que o que Deus quer de mim, mas eu, por enquanto, não quero. É por isso que ele está batendo na porta. E ainda está, além disso, chamando pelo nome. E se alguém ouvir a voz, o que diz? E abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Levanta a tua mão direita, meu irmão. Você já é crente, o Senhor hoje está falando com você. Abra a porta da tua vida para cumprir o propósito que Ele tem para você. Abra a porta da tua vida para você fazer aquilo que Ele quer que você faça. Abra a porta da tua vida para você cumprir aquilo que Ele tem para a sua vida. Ele quer entrar, Ele quer sentar na mesa, Ele quer que você, aleluia, tenha comunhão com Ele. Ele quer que você ouça aquilo que é a vontade dEle para a sua vida. Meu irmão, minha irmã, assim como Raabe, sabe, abriu a porta da casa dela, e para cumprir uma missão divina, eu quero dizer, o Senhor te chamou e te salvou para fazer de você um instrumento poderoso nas mãos dele nesse tempo. Abra a porta do teu coração. Aleluia. Abra a porta do teu coração. Agora o Senhor, por que Ele está batendo? Porque Ele não impõe a presença dEle a ninguém. Não, Ele não obriga, mas Ele humildemente bate na porta do coração do homem, esperando uma resposta. Aumenta o meu retorno, por favor. Às vezes as pessoas, elas dizem o seguinte: na hora que Deus quiser vai acontecer. Mas a verdade, meu amado e minha amada, não é na hora que Deus quiser, não é na hora que Ele quer fazer. Na verdade, Ele está aguardando a sua resposta. Olha para o irmão que está perto de você e diga assim: o toque do Senhor. Fala assim para ele: toque, 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 toque. Alguém lembra uma música antiga infantil? Lembra? Como é que é? Eu lembro, eu era criança na igreja. Uau, essa é antiga, rapaz. Olha para o irmão que está perto de você e fala assim para ele: ó, toque, 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 irmão. Jesus está batendo aí, ó, na porta da tua vida. Mas pergunta para ele: o chamado do Senhor exige uma resposta sua. O toque do Senhor na porta da sua vida exige uma resposta sua. Pergunta para Ele: qual resposta você está dando ao Senhor nesse tempo? Qual resposta você está dando a Ele? Você abriu a porta da tua vida, está dizendo: o Senhor pode entrar, senta aqui, ó, a mesa é sua, a cadeira é sua, a casa é sua, porque na verdade tudo é teu, Senhor. Aleluia. Em primeiro lugar, diga comigo assim: esse é um chamado pessoal. Deus nunca chamou, sabe, as pessoas em grupo, em massa. Deus sempre chamou a pessoa no pessoal. Deus queria conquistar Jericó, mas Ele primeiro foi na casa de uma pessoa, que tinha um nome. Quem está aqui comigo, diga aleluia. Tinha uma história de vida. Talvez você diga aqui: eu sei que eu já passei por isso. Você está na igreja e fica: meu Deus, por quê? Mas será que o Senhor me escolheu mesmo? Será que é isso mesmo? Porque eu achei que ia ser diferente. Eu achei que ia ser de um jeito, mas está sendo de outro. Que luta é essa? Que guerra é essa? Que situação? Que isso? Que aquilo? Que não sei o quê? Meu irmão, escuta uma coisa. Deus escolheu você. Ele bateu na porta lá e você abriu. Alguém está aqui comigo? Diga aleluia. Raabe abriu a porta da casa dela. Foi um chamado pessoal. Deus tem um chamado específico. Por exemplo, os discípulos, Mateus 4,19. Olha o que a Bíblia diz. Quando Ele chama os discípulos, Jesus, Ele não chamou em grupo.
Ele olha para cada um deles nos olhos. E ele diz, segue-me. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei o quê? Pescadores de homens. Interessante, que quando você lê as histórias dos chamados dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, dos 12, dos primeiros 12, entendeu? Jesus não explica muita coisa. Chega para um e diz, segue-me. E diz a palavra de Deus. E eles, largando as redes, seguiram. Não sabia quem era Jesus? Alguém está aqui comigo? Amém? O máximo que ele disse, farei de você é pescador de homens. Pouca informação. Cutuca o irmão que está perto de você, fala com ele com amor e carinho. Melhor você falar do que eu. Diga assim para ele, Jesus está batendo na porta aí. Está dizendo a você, eu tenho uma obra com você. Eu quero te levantar, eu quero que tu se envolva mais. Eu quero te usar, aleluia. Mas fala assim para ele, e você, como é que está respondendo, hein? Está querendo mais informações, é? Você está querendo saber quando vai ser, como, a hora, quanto tu vai ganhar? Tá perguntando a sua roupa, como é que vai ser, hein? Os 12, ninguém pergunta nada, ele só disse, segue-me. E eles largaram tudo, fizeram o quê? Seguiram. Olha para mim, para de querer muita informação. Para de querer entender o que não dá para entender. A gente não precisa caminhar com Deus entendendo, precisa andar com Deus com revelação. A revelação faz você compreender o que não dá para entender com a mentalidade humana. Aleluia, é assim que acontece. A pessoa enquanto fica tentando ter multiplicação, mas como vai ser? Eu vou viver do quê? Vou fazer o quê? Mas como é que vai ser? Pastor, não posso me envolver com a igreja porque eu tenho que trabalhar. Porque, pastor, não posso fazer isso porque eu tenho que... Irmão, só diz sim. Tu sabe quem está chamando é o Senhor? Tem certeza? A voz é dele? Porque quem nasceu de novo sabe de quem é a voz. A prova que é ele que eu prego, aqui você vem no culto, ou você vai na célula, teu coração queima. Tem algo que acontece dentro de você. Às vezes você vem aqui até fica, pô, pastor, hoje pregou pesado demais. Fica meio, mas chega a semana que vem você volta. Por causa do pastor, não. Por causa da voz dele. Alguém está aqui comigo, diga aleluia. Eu tenho uma irmã, ela não está aqui, ela vai estar aqui amanhã. Eu sou pastor, quando eu vim para a igreja aqui, eu tinha culto, que dava vontade de levantar e ir embora. Porque o senhor começava a pregar, aquilo me incomodava. Me dava vontade de ir embora. Mas quando acabava o culto, na hora da oração, eu sentia uma paz, eu voltava no outro. Eu voltava e fui vindo. Hoje já está envolvida com a igreja, com a obra de Deus. Graças a Deus, estava servindo no encontro com Deus o dia inteiro. Aleluia, feliz da vida, glória a Deus. Sabe por quê, irmão? Não é uma coisa de homem, é Deus falando com você. É a voz, aleluia, do Senhor chamando você. É Ele lá, toque, 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 te chamando de maneira pessoal. Pare de ficar querendo saber muita coisa. Apenas vá. Lucas 19, versículo 5. A Bíblia diz que tinha um homem de pequena estatura, pequenininho. Ele era publicano. A Bíblia diz que era chefe dos publicanos. O publicano era aquele que cobrava imposto dos judeus para Roma. Então não era bem visto pelos judeus. E esse não era apenas publicano, ele era maioral dos publicanos, era o chefe. Amém? Se os publicanos eram mal vistos pelos judeus, eram tidos como ladrões, ele então, meu irmão, era uma reputação ruim. Mas ele ouviu falar de Jesus. Ele falou, quero vê-lo. Aí ele sobe numa árvore para ver Jesus, porque ele era o quê? Pequeno, baixinho. Jesus está chegando lá. A Bíblia diz que quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, para a árvore, ele diz o quê? Chama pelo nome, Zaqueu. Ele não conhecia Zaqueu. E Zaqueu só queria vê-lo de longe. Subiu numa árvore. Alguém está aqui comigo, diga aleluia. Aleluia. Subiu numa árvore. Disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque me convém ficar hoje em tua casa. Para quem queria só ver Jesus de longe, teve a oportunidade de receber Jesus dentro de casa. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus.
mas Jesus o chamou pelo nome. Agora, Jesus não impõe nada, ele não obriga ninguém a nada. Ele continua a bater pacientemente, mesmo quando nós não ouvimos ou então não queremos abrir a porta. Ele continua batendo pacientemente até que alguém possa de fato ouvir e atendê-lo, até que alguém abra a porta e deixe-o entrar. Jesus está sempre chamando, mas ele respeita, meu querido e minha querida, a nossa decisão. Mas quantas vezes nós ouvimos a voz do Senhor, o chamado de Deus, e adiamos a nossa decisão? Mas o Senhor está falando hoje com você. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. Diga comigo, o chamado de Deus exige resposta. Diga, eu não sou forçado, não sou obrigado, mas o Senhor espera de mim uma decisão. Quem está aqui comigo, diga aleluia. Quero ler outro texto com você, Marcos 10, vamos ler do 21 ao 22. Teve alguém que recebeu um convite do Senhor aqui, mas rejeitou. Era um jovem rico, um jovem religioso, judeu. Ele foi estar com Jesus e perguntou, Senhor, o que é que eu faço para herdar o reino dos céus? Aí Jesus disse, guarde toda a lei. Aí ele falou, eu guardo tudo, eu faço tudo. Aí Jesus então, fitando o amou e disse, o interessante é que a Bíblia diz que Jesus o amou. Alguém está aqui comigo? Jesus olhando para ele, o amor. Jesus olhou para ele, viu o interesse dele. Um jovem rico, muito religioso, que guardava toda a lei. Segundo ele, ninguém conseguia guardar a lei, mas segundo ele, ele guardava. Porque o orgulho do ser humano faz ele achar que é alguma coisa. Aguenta aqui comigo, diga aleluia. Entendeu? Aí Jesus, fitando o amor, e disse, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Aí Jesus agora tocou aonde? Na ferida. Com ferida dele ter muito dinheiro e não compartilhar? O problema não era esse. Não era ele ter dinheiro, e nem tampouco era ele ter e compartilhar. Mas a ferida era o orgulho dele, que fazia com que ele se apoiasse na riqueza e no dinheiro. Alguém está aqui comigo, diga aleluia. Aí a Bíblia diz que ele, porém, agora o que, irmão? Contrariado. Escuta uma coisa, nem todo mundo fica feliz com o convite do Senhor. Tem gente que ouve o convite do Senhor, mas do jeito que Deus quer fazer as coisas, a pessoa fica o quê? Contrariada. Pô, mas eu vou ter que fazer isso, mas eu vou ter que agir assim, mas eu vou ter que... A Bíblia diz que ele agora é contrariado com esta palavra. Ele não gostou? Retirou o quê? Se triste, porque era dono de muitas propriedades. Mas a Bíblia diz no versículo anterior que Jesus o amou. Mas mesmo Jesus tendo o amado, ele não conseguiu compreender, entender o chamado e o convite do Senhor. E saiu o quê? Contrariado. Levanta a tua mão, eu declaro, o Senhor está falando hoje com você em nome de Jesus. E o Senhor te diz hoje, o chamado dele é urgente para você. Não ignore o chamado de Deus à tua vida. Porque pode acontecer de você não ter outra oportunidade amanhã. Quem está aqui comigo, dá um glória a Deus no teu lugar. Quem está aqui comigo, dá um aleluia. Glória a Deus. Contar uma história rápida para vocês aqui. Conta-se que no inferno teve uma reunião. Os demônios e o demôniozão maior, o capitão, reuniu lá. Aleluia, e falou, nós precisamos parar as pessoas, entendeu? De serem salvas. Precisamos impedi-las de serem salvas. E então, o demônio principal falou, olha, qual a ideia de vocês? Aí teve um que falou, olha, vamos dizer para os homens que Deus não existe. Entendeu? Porque aí as pessoas não vão acreditar que é um Criador e elas não vão buscar Deus. Então o demônio maior disse, olha só, isso aí já tem sido tentado por muito tempo. O problema é que a própria natureza revela que Deus existe. Então as pessoas acabam crendo de uma forma ou de outra. Essa ideia não dá. Aí outro chegou e falou, já sei, vamos dizer que o inferno não existe. O demônio, de fato, realmente tem gente que não acredita que o inferno existe.
Mas a verdade é que mesmo esse tipo de pessoa, quando está no finalzinho da vida, na hora da doença, ela acaba se voltando para Deus. Já viu gente que diz: eu não creio em Deus, negócio de igreja é palhaçada, que isso aqui é palhaçada, religião, sistema religioso, papapá, eu não creio em nada, sou ateu, que negócio de inferno, que diabo nada, que é isso, aí é a história do ser humano. Mas engraçado, já viu dentro do avião, irmão, quando a turbulência é braba, irmão, todo mundo faz sinal da cruz, fica Jesus, crê rapidinho, aleluia. Amém? Eu fico impressionado, aleluia. Entendeu? Que se o negócio for brabo, ele fizer um apelo, tem salvação em massa na hora, aleluia. Que ninguém quer correr o risco de ir para o inferno, aleluia. Na dúvida é melhor acreditar. Então, ou seja, o demônio falou: não adianta. Tem gente que no finalzinho acredita, na hora final, está lá no hospital doente, ela chama padre, pastor, ela chama tudo, meu irmão. Porque na hora do aperto, é ou não é verdade? Enquanto não está no aperto, decide o que quer, faz o que quer. Mas na hora que o negócio fica estreito, pelo amor de Deus, preciso de Jesus. Ou alguém que solucione o meu problema. Alguém está aqui comigo, diga aleluia. O demônio falou: não adianta dizer para eles que o inferno não existe. Aí chegou outro e falou: vamos dizer que a Bíblia não é verdadeira, porque se eles desacreditarem das Escrituras, eles não terão como ser guiados na verdade. Então Satanás foi e disse: mas isso aí tem feito há muito tempo. Já, muitos duvidam da Bíblia, mas sempre há aqueles que pegam a Bíblia para ler, e quando leem a Bíblia, algo acontece. Eles acabam acreditando em Deus, aleluia, eles acabam acreditando. Ou seja, nenhuma das ideias foram boas. Então o demônio principal ficou olhando, pensando, e ele teve uma ideia: já sei o que nós faremos. Nós vamos permitir que os homens acreditem em Deus, vamos deixar que eles creiam na Bíblia, vamos permitir até que eles reconheçam que o céu e o inferno são reais. Mas nós vamos ficar o tempo todo sussurrando no ouvido deles, dizendo: você não tem tempo para Deus agora. Não há pressa para decidir. Aproveite a vida primeiro, depois você pensa em Deus. Primeiro faz o que você tem que fazer. Ainda há tempo para você, não é agora, não é nesse momento. Se você não tem tempo para Deus agora, escuta uma coisa: você pode esperar um pouco mais, se arrepender depois. Deixa para depois, pode ser amanhã, ou pode ser depois. Quando você estiver mais velho, quando você resolver tua vida primeiro, quando você cuidar bem dos seus negócios primeiro, deixa disso a decisão. Aí o demônio pessoal falou: quando eles forem adiando, serão pegos pela morte, e aí já é tarde demais. Olha para mim, presta atenção. Deus está falando hoje com você. Quem sabe você é alguém que está adiando a decisão, achando que não é a hora, não é o momento, que não é a hora adequada. Tem muita coisa ainda para você viver e para fazer. Mas o Senhor está te falando hoje. O Senhor está te chamando hoje. O Senhor está batendo na porta da tua vida hoje. Aleluia. O Senhor está dizendo a você: não acredite na mentira do diabo, porque não há tempo a perder. Que bom que Raabe, naquele dia, pôde ouvir o toque-toque do Senhor batendo na sua porta. Que bom que ela se levantou, abriu a casa dela, porque naquele dia a salvação chegou na casa dela. Levanta a tua mão em nome de Jesus. Eu declaro que a salvação chega na tua casa. Eu declaro que o propósito de Deus vai se cumprir na sua vida. Portanto, meu amado, não feche a porta do seu coração para o Senhor. Se Ele está chamando você, não demore, não deixe para depois. O tempo é agora. É um chamado pessoal. Segundo lugar, é um chamado para o improvável. Quem era Raabe? Prostituta. Improvável. Aqueles homens, por causa do compromisso que tinham com Deus, aqueles 2 espias, eles poderiam esconder-se em qualquer casa, irmão, mas nunca de uma prostituta. Nunca. Que um judeu religioso iria se esconder na casa de uma prostituta? Jamais. Mas acabando que eles calharam, por providência divina, cair aonde? Na casa de Raabe. Irmão, pega até mal ver você entrando na casa de uma pessoa que todo mundo sabe que possui uma vida promíscua. É ou não é verdade? Fica ruim, fica feio. Entendeu? Por isso aqueles espias pudessem escolher, jamais escolheriam aquela casa. Porque no meio de tanta gente, logo Raabe. Por que Raabe? Porque uma prostituta
Isso é uma maneira de Deus trazer uma mensagem para mim e para você. E que mensagem é essa? É de que a salvação não é para os bonzinhos. A salvação não é para os Mauricinhos e as Patricinhas. A salvação não é para aqueles socialmente corretos. A salvação não alcança aqueles que possuem justiça própria. A salvação, irmão, sempre alcança aqueles que aos olhos humanos parecem mais improváveis. A salvação é para aqueles que não são sãos. É para aqueles que estão doentes. A salvação é para aqueles que precisam do Senhor e que reconhecem que precisam dele. Raabe era alguém improvável para ser salva naquela cidade, mas quando os espias entraram na casa dela, Deus estava anunciando, dizendo: Raabe, a salvação chegou para você. Raabe é um retrato de todos nós, de muitos de nós. Gente que viveu a vida toda atolada no pecado, gente que aprontou todas. Tem gente que olha para a igreja e diz: lá fulano aprontou e agora está na igreja crente. Já viu alguém falando isso? E fala de forma crítica, né? Mas a pessoa está enganada. Aleluia. Ela acha que aqui é lugar de gente tudo, né? Tudo, olha pro irmão que perto de você, vê como é que tá o roxinho dele hoje, essa carinha de santos, anjo, aleluia. Olha só falta a auréola em cima, aleluia. Mas tem gente que olha pra gente, ela aprontou, fez o que agora está na igreja. Como é que pode? Pode, porque assim aprove o Senhor fazer. Porque Jesus disse: eu vim para os maus, eu vim para os doentes, eu não vim para os bons, eu não vim para os corretinhos, eu vim para aquele que é quebrado mesmo, aquele que está detonado, aquele, meu irmão, aleluia. Quem está salvo aqui, meu irmão? Agora tem que ter um cuidado, porque às vezes o camarada vem, era um miserento, amém? Tinha a vida toda torta, converteu, agora está com a vida melhor, aí começa a julgar os outros. Não pode. Aqui cutuca, o irmão está perto de você. Se você está salvo, irmão, não julga o que não está salvo. Não se acha alguma coisa não, aleluia. Fica apontando o dedo, dizendo que Beltrano, fulano, cuidado com isso. Alguém está aqui comigo? Alguém está aqui comigo, aleluia. Alguém está aqui comigo? Não julga a igreja, não julga os outros, não fala, amém, irmão, não, fica na tua, seja você dependente do Senhor. Alguém está aqui comigo, aleluia? Nunca julga, A vai para o céu, B não vai. Não, irmão, aquele dia vai ser um dia de surpresa. Alguém está aqui comigo? Eu digo, Deus não é evangélico, irmão, Deus é o Deus da Bíblia. Naquele dia tem gente que vai estar sentadinha na cadeira da igreja há anos, mas não vai estar lá. E vai ter gente que às vezes você não viu muito aqui, mas tu vai encontrar. Eu sei que esse olhar assusta, aleluia. E me assusta mais ainda, porque vocês ficam, pastor, mas eu tô... Porque Deus é o Deus dos improváveis. Porque às vezes, irmão, eu vou falar uma coisa com muito amor e carinho. A gente está sentado aqui, mas se a gente começa a se achar melhor do que alguém, se a gente começa a se achar mais santo, mais justo, mais isso, e começa a apontar erro dos outros, estamos indo pelo caminho errado. Alguém está aqui comigo? Dá um aleluia no teu lugar. Quem precisa de Jesus aqui todos os dias da tua vida. Aleluia, 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 aleluia. A igreja é isso. É um lugar, meu irmão, que às vezes é como Raabe. Gente que viveu a vida toda enrolada, mentiu, traiu, enganou, foi um mau exemplo de pai, gente que foi um mau exemplo de marido, de mãe, entendeu? Gente que, sabe, você olha, despreza e diz, meu Deus, se tivesse uma fila para ser salvo, essa pessoa seria a última. Assim era Raabe, mas foi na casa dela que Deus entrou primeiro. Aleluia, foi na casa dela que o Senhor entrou primeiro. Sabe, irmão, Raabe é aquele tipo de gente da sociedade que você olha e diz, meu Deus, esse aí nem Deus dá jeito. Quem conhece alguém assim, irmão? Você olha, rapaz, nem Deus dá jeito. É isso que o mundo não entende. Quando vê uma pessoa dessa sendo alvo do favor de Deus, aleluia, diz, como pode? Fulano agora na igreja, depois de tudo que fez, o mundo não acredita. Mas veja o que a Bíblia diz, Romanos 5, olha só, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia! Onde abundou o pecado, o quê?
superabundou a graça. Levanta a tua mão, você é alcançado pela graça de Deus. Aleluia, obrigado, Senhor, por isso. Obrigado por isso, obrigado por isso. Aleluia. Raabe, irmão, era julgada por tudo que ela fazia, por quem estava ao redor dela, moralmente depravada, era conhecida pelo seu passado sujo. Mas escuta uma coisa aqui: não existe passado sujo demais que a graça de Deus não possa limpar. Não existe alma quebrada demais que o sangue de Jesus não possa restaurar. A graça, quando nos alcança, nos envolve. Raabe era desprezada, mas diga comigo, foi escolhida. Era rejeitada, diga comigo, mas foi redimida. Era improvável, mas ela entrou na linhagem de Jesus Cristo. Que Raabe foi para o povo judeu, foi salva. Ela casou com um judeu, gerou um filho e foi gerando. Foi dessa linhagem dela que veio Jesus. Lá em Mateus capítulo 1, quando conta a genealogia de Jesus, está lá o nome de quem? Raabe. Mas interessante que agora lá não chama mais, não diz que ela é prostituta. Oh, meu Deus do céu, aleluia. Porque quando Jesus entra na tua vida, Ele muda para valer. Ele apaga o teu passado. Oh, aleluia. Quem está aqui comigo, dá um glória a Deus aí. Dá um aleluia. Escuta uma coisa, preste atenção. Jesus não está pedindo hoje o teu currículo. Já viu gente que diz assim: não vou para a igreja não, eu já ouvi isso. Não, pastor, é que eu ainda tenho que resolver algumas coisas. Ela está dizendo: não, pastor, é que o meu currículo é muito ruim. Eu tenho que dar uma melhorada. Deixa eu dar uma melhorada, pastor, porque eu baguncei demais a minha vida. Então deixa eu dar um jeitinho aqui, aí eu vou para a igreja. Entendeu? Deixa eu dar uma melhorada aqui no meu currículo. Deixa eu dar uma... Não, meu irmão. Ele não está pedindo o teu currículo. Ele está batendo na porta, dizendo: deixa eu entrar. Deixa eu entrar. Ele não está olhando para o teu passado. Ele não está olhando para o teu passado, Ele está vendo o teu coração aberto, com sede de mudança. Oh, aleluia. Hoje Ele está dizendo a você: filho, filha, me deixa entrar. Eu quero escrever uma nova história com você. Eu quero mudar a tua linhagem. Eu quero te dar um novo nome no céu. Oh, aleluia. A salvação, irmão, não é só para quem tem um nome bonito e roupa arrumada. Eu sei que você chega no culto de domingo aqui, esse povo bonito, né? Olha só, olha do teu lado, olha que pessoa bonita que Jesus colocou perto de você. Não é verdade? Povo cheiroso, né, irmão? Domingo é dia de banho, né, irmão? Aleluia. Amém. Tô bonito, você olha aqui, povo, olha aqui. Aí tem gente que às vezes vem aqui, olha, não, isso aqui não é para mim, não. Irmão, você não sabe como era a vida de cada um aqui antes. Alguém está aqui comigo, aleluia. Você não sabe, mas escute-me hoje. A salvação é para quem crê. E essa pessoa está aí talvez hoje mais jeitosinha, porque um dia ela creu. Mas ela estava derrubada. Você era o quê? Derrubado. Torcedor, né? Líder de torcida, não é isso? E era de qual time mesmo? Do Flamengo, que perdeu hoje, lamento. Deus abençoe vocês. Aleluia. Aleluia. Ele perdeu ontem também. Aleluia. Mas líder de torcida, né? E líder aquele brabo. Brabo. Mas Jesus entrou. Mudou a vida, mudou a história, restaurou o casamento. Aleluia. Eu posso falar aqui. Fui até preso. Líder de torcida, aquele negócio que era confusão, meu irmão. Entendeu? Sabe? Jesus mudou a vida. Essa semana multiplicou a célula, agora é líder de célula. Aí dá para olhar para esse moço hoje terno aqui, bonitão, rapaz. Parece, rapaz,
Alguém está aqui comigo? Só Jesus faz isso, só Jesus muda, só Jesus transforma. É Ele, meu irmão, aleluia, é Ele que faz. Oh, meu Deus do céu, se com Raabe foi assim, se com você foi assim, Adonai, se comigo foi assim, se com dezenas e centenas aqui foi assim, meu amado e minha amada, vai ser assim com todo aquele que crê no Senhor Jesus. Não importa o que disseram de você, não importa onde você caiu, importa que hoje Jesus te chama. Chegou a sua hora. Chegou a hora do seu encontro com Deus. Fica de pé no teu lugar em nome de Jesus. Agora olha o que diz os versículos 10 e 11 de Josué 2. Josué 2, 10 e 11. Diga comigo assim: é um chamado pessoal, é um chamado de alguém improvável. Aleluia. Agora preste atenção, é para quem reconhece o poder de Deus. Porque ela diz assim, ó: isso lhe sobrevirá por causa da sua soberba. Não é Sofonias não, gente. É Josué. Josué 2, 10 e 11. Josué 2, 10 e 11. Isso. Josué 2. Está 20? Josué 2, 10. 2, 10. Põe aí que eu quero ler com os irmãos, por favor. Obrigado. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito. E também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus. Isso aqui é Raabe falando. Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Aí olha só o que ela diz: ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Aí, olha o que ela diz aqui: porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Você precisa entender o que quer dizer essa declaração de Raabe, porque ela era parte de um povo pagão, que tinham vários deuses. Amém? Tinha Deus, vários deuses, Deus isso, Deus daquilo, Deus não sei do que. Ela chega e ela diz: o vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. O que ela está dizendo? O vosso Deus é o único Deus. Ela creu no Deus de Israel. É para quem reconhece o poder de Deus. Sabe por que a salvação não alcança algumas pessoas? Porque mesmo ouvindo e vendo o que Deus tem feito, a pessoa se recusa a reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. A gente não deveria, irmão, que gastar muito tempo tentando explicar às pessoas quem é Deus. A gente não deveria ficar dando muita explicação acerca de nossa fé. Porque, exemplo, quem conheceu, irmão, o Adonai antes e vê ele hoje, sabe que a vida foi transformada. A vida de outros que aqui estão, alguém está aqui comigo, diga aleluia. Mas todavia tem gente que mesmo vendo e ouvindo, ainda se recusa a reconhecer o poder de Deus. Ainda fica com o coração duro. Talvez você esteja aqui hoje, sabe? Talvez eu sei que talvez você está aqui hoje, ou alguém está me assistindo, me ouvindo, nesse culto sendo transmitido. Talvez você nem seja muito simpático à igreja, não é muito simpático a pastor. Você pode até não se interessar pelas coisas de Deus, mas você tem que admitir que o Senhor tem transformado, tem libertado, tem restaurado dezenas, centenas e milhares de pessoas. Não há como negar. Alguém está aqui comigo, diga aleluia. Não há como negar. E quando você começa a reconhecer o poder de Deus, mesmo que seja na vida de outros, sabe o que está acontecendo? Você já está se abrindo para a salvação. Aleluia. Muitos viajantes que provavelmente passaram pela cama de Raabe, eles comentaram: olha, lá fora está o povo de Israel.
Eles atravessaram o Jordão, atravessaram o Mar Vermelho. O Deus deles fez isso, fez aquilo. Ela ficou sabendo das notícias. Ela já tinha ouvido muitas notícias sobre os feitos do poderoso Deus de Israel, mas ela nunca havia imaginado que um dia a graça e o favor de Deus ia chegar na casa dela. Aleluia. A graça de Deus te alcançou. Aleluia. Se você está aqui hoje, precisa voltar para Jesus, é hoje, ou entregar sua vida para Cristo. Mas eu quero falar com você que está na igreja já há um tempo. O Senhor está falando hoje com você também. É hora de abrir o teu coração para ouvir a voz de Deus. Que voz é essa? O que Ele quer fazer na tua vida, do jeito dele, da maneira dele, da forma dele. Talvez você está protelando as coisas, que está apegado a isso, aquilo, sabe? Você diz que não tem tempo, que não dá, mas o Senhor está dizendo a você hoje, ó: fulano, Beltrano, filho, filha, aleluia, eu estou te chamando, aleluia. Levanta a sua mão no teu lugar em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Fale com o Senhor nessa hora. Fale com Ele do teu jeito, da tua maneira, em nome de Jesus. A graça dele te alcançou, o favor dele te alcançou. Aleluia. Aleluia. Eu fui escolhido por ti. Aleluia, Jesus. Fui separado para ti. Aleluia, meu Deus. Quem sou eu? Eu não era a escolha de ninguém. Jamais alguém olhou pra mim. Quem sou eu para ti? Improvável, mas escolhido. Incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Improvável, mas escolhido. Incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Eu fui escolhido por ti. Tu pode declarar isso. Fui separado para ti. Mas quem sou eu? Quem somos nós, irmão? Aleluia. Quem sou eu? Eu e você não éramos a escolha de ninguém. Eu não era a escolha de ninguém. Aleluia. Jamais alguém olhou pra ti. Quem sou eu para ti, Senhor? Improvável, mas escolhido. Aleluia. Incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Ele me alcançou.
mais escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Aleluia. A primeira oração que eu quero fazer aqui agora é com você que está aqui. Você já está na igreja, mas você vai dar uma resposta ao chamado de Deus agora para você. Você vai dar uma resposta ao Senhor agora e aonde você está. Tu vai dar uma resposta àquele que tem batido na porta do teu coração, tem chamado você para um propósito, tem chamado você para cumprir uma obra, um chamado divino Ele tem dado a você. Aleluia. O céu está batendo hoje a sua porta. O Senhor hoje está batendo na porta do teu coração. O Senhor está dizendo: sim, eu tenho um plano, eu tenho um propósito. Responda ao Senhor agora. Responda ao Senhor agora. Aleluia, aleluia, aleluia. Talvez você pergunte: mas como vai ser, pastor? Como será? Olha a minha vida, olha eu, olha como eu estou. Mas o Senhor não está te vendo você no agora. Ele está te vendo lá na frente. Ele está te vendo no plano e no propósito que Ele tem para você. Talvez hoje você esteja problemático, enfermo, doente. Você esteja hoje ansioso, deprimido. Mas o Senhor está dizendo a você: eu não te vejo assim, eu estou te vendo lá na frente. Aleluia. Responda ao Senhor hoje, porque Ele tem um plano e tem um propósito na tua vida. Oh, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, nessa hora, em nome de Jesus, responda ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Ele está falando com você. Ele está falando com você. É assim que Ele faz. Ele vai usar o improvável. Ele vai usar o inesperado. Ele vai usar o simples. Ele vai usar aquele que o mundo rejeita, as pessoas rejeitam. Mas Ele vai dar um propósito. Aleluia, um propósito a você. Em nome de Jesus. A segunda oração que eu quero fazer aqui hoje é com você que está aqui. Eu não conheço a todos que aqui estão, ou que está de repente acompanhando esse culto. E você é alguém que está aqui. E o Senhor está batendo na porta do teu coração hoje. A sua vida está cercada por muros de medo, de pecado, de vergonha, muros de aparência. Mas hoje eu vim aqui como mensageiro de Deus para dizer a você: Jesus está batendo a tua porta aqui hoje. Ele está batendo na porta do teu coração. E você é alguém que está aqui e precisa tomar uma decisão por Jesus. Tem alguém que está aqui hoje, diz assim: pastor, eu ouvi essa palavra, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu estou afastado da igreja, eu preciso hoje voltar. Se você está aqui hoje, precisa entregar sua vida para Jesus. Se você está aqui hoje, precisa voltar para a presença de Deus e quer tomar essa decisão agora, porque você quer aproveitar essa oportunidade. Você não quer deixar para amanhã, que você não sabe se o amanhã vai dar. Você não quer mais protelar isso. Você quer dizer sim para Jesus.
Se tiver alguém que quer entregar sua vida para Cristo ou voltar hoje, levante uma de suas mãos no teu lugar e diga: pastor, eu quero e eu preciso. 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 Isso, vem aqui, meu irmão. Vem aqui, meu irmão. Vem aqui, meu irmão. Vem aqui, vem aqui. Tem mais alguém além desse querido que aqui está? Pastor, eu sou alguém que eu preciso hoje entregar minha vida para Jesus. Eu preciso hoje voltar para a presença de Deus. Eu preciso hoje me voltar para o Senhor. Eu preciso hoje reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Talvez você diga: pastor, eu tenho uma fé. Não tenho dúvida disso. Mas o Senhor está chamando você hoje. O Senhor está dizendo a você hoje: eu tenho um propósito para você. Eu tenho um plano para você. Pastor, mas eu não preciso crer só aqui, tá bom? Porque eu tenho que levantar minha mão e fazer isso publicamente. Porque Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Porque quando você confessa publicamente, você não fica devendo mais nada a ninguém. Tem mais alguém além desse querido aqui? Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Ou eu estou afastado, eu quero voltar. Isso, meu filho, Deus te abençoe. Pode vir, pode vir, pode vir. Não. Aleluia, 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 aleluia. Em nome de Jesus. Tem mais alguém que está aqui? Você está ouvindo a voz do Senhor do outro lado, batendo, já tem tempo. Tem tempo. O Senhor está falando com você. O Senhor está te chamando. O Senhor está te chamando. O Senhor está chamando você aqui hoje. Eu sei que você fica dizendo: não é agora. Eu ainda tenho que resolver isso, aquilo. Mas o Senhor hoje está dizendo a você mais uma vez, insistindo: abra a porta. Eu vou entrar, eu quero ter comunhão com você. Tem mais alguém além desses dois queridos que aqui estão? Se você está acompanhando esse culto e o Senhor está falando com você aí também, o Senhor te ama, Ele te chama. Ele tem um propósito e um plano para você. Aonde você estiver agora, você vai também voltar a entregar a tua vida para Jesus. E esse Deus, enquanto eu oro aqui, você vai orar aí também. Ele vai te alcançar aí aonde você está. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Quantos ficam felizes por essas pessoas aqui na frente? Como na casa de Rabi, aquele dia chegou salvação. Hoje também está chegando salvação na vida de vocês. Hoje também. Que bom vê-los aqui na frente. Eu quero fazer uma oração. Quero que vocês repitam após mim. E os irmãos que estão lá de vocês vão ajudá-los também nessa oração. Feche os olhos com toda a fé, certeza, diga em alta voz: Senhor Jesus, neste momento eu te entrego a minha vida. Eu te peço perdão pelos meus pecados. Entra na minha vida, muda a minha história. Eu declaro que hoje Jesus é o meu Senhor e é o meu Salvador. A minha vida pertence a Jesus. Nunca mais eu serei o mesmo. O meu nome é escrito no livro da vida. Nunca mais voltarei atrás. Aleluia, aleluia, aleluia. Estenda a sua mão para cá, vamos orar pela vida desses queridos. Meu Deus, nós oramos e ligamos a vida deles no reino dos céus. Declaramos que pertencem a Ti, meu Deus, os abençoamos. Declaramos quebradas as cadeias, os grilhões, as amarras. E declaramos, ó Deus, em nome de Jesus, que se tornam filhos de Deus através do novo nascimento. A partir de hoje, começa um tempo chamado novidade de vida. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Com o nome do Senhor. Josimar, é a primeira vez aqui hoje? Você veio através de quem?
Wagner, quem é o Wagner? Ô, meu querido, amém, glória a Deus. Amém, que bênção, glória a Deus. Você, eu já te conheço. Aleluia, você não... Teve no encontro de ontem, então, no encontro, rapaz. Que maravilha, que bênção. Glória a Deus em nome de Jesus. Que bênção pela decisão, sabe, de vocês. Amém? Vale a pena. Eu tomei essa decisão com 7 anos de idade. Estou até hoje servindo a Jesus. Eu vou contar de 1 até 3. Vocês vão dar uma meia volta. Esse povo bonito, cadê o povo aí? Aleluia. Vai receber vocês com alegria. Amém? Em nome de Jesus. Vou contar no 3, no 3, no 3, no 3. Amém, igreja? Vamos lá? 1, 2, 3. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Aleluia! Glória a Deus.